Olá, muito bem-vindos a mais um dia de estudo aqui no canal Bora Estudar 2026. No vídeo anterior, da parte 1 da Lei Antifacção, eu deixei aqui para vocês das normas processuais e operacionais, deixei os prazos do inquérito policial, que são esses que vocês estão vendo na tela, de 90 dias para indiciado preso e 270 dias com indiciado solto, o prazo podendo ser prorrogado por igual período, tá? Fizemos a leitura também do artigo 6º e do artigo 7º dessa nova lei. Entre esses artigos aqui, que dos prazos do inquérito policial é o artigo 5º dessa nova lei, que cita os prazos do inquérito. Mas entre esses artigos 5º, 6º e 7º, temos vários parágrafos, e como é uma lei nova, eu acho muito importante nós fazermos a leitura da letra da lei, para termos noção ali do que a lei trouxe para nós de novidade, sem pular nenhum parágrafo, nenhum inciso, para que tenhamos um conhecimento amplo sobre essa nova lei. Por isso, hoje eu trouxe aqui a letra da lei, coloquei aqui e vocês vão acompanhar comigo a leitura a partir do artigo 5º, que fala das normas processuais e operacionais. O artigo 5º, como vocês viram, fala aqui do inquérito policial, assim como eu coloquei na apresentação que fiz na parte 1 dessa lei. Agora vamos fazer a leitura dos parágrafos do artigo 5º e vamos seguir na leitura dessa lei até o final. Venham comigo e bora estudar. Agora na tela, somente a letra da lei, para vocês me acompanharem nessa leitura. Vamos iniciar aqui das normas processuais e operacionais, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 5º. Nos crimes previstos nessa lei, o inquérito policial será concluído no prazo de 90 dias, se o indiciado estiver preso, e de 270 dias, quando estiver solto, prorrogável por igual período. Parágrafo 1º. No curso das investigações, o juiz decidirá as representações formuladas pelo delegado de polícia ou os requerimentos formulados pelo Ministério Público no prazo de 15 dias, contado da data de conclusão dos autos. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o Ministério Público emitirá parecer no prazo de 5 dias, contado da data do recebimento dos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese de urgência ou de risco de ineficácia da medida, o Ministério Público manifestar-se-á e o juiz decidirá no prazo simultâneo de 24 horas, facultado à parte manifestar-se posteriormente à decisão judicial. Parágrafo 4º. O descumprimento de quaisquer dos prazos previstos neste artigo não gera automaticamente o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade ao preso, devendo o juiz avaliar as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 5º. Aplicam-se as disposições deste artigo no que couber ao procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Parágrafo 6º. Indeferida a representação do delegado de polícia e não sendo interposto recurso pelo membro do Ministério Público, poderá o delegado de polícia, no prazo de 48 horas, submeter a matéria à revisão da instância superior competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, para que delibere no mesmo prazo. Artigo 6º. Os órgãos responsáveis pela investigação, persecução penal e inteligência, observados os âmbitos de suas competências e atribuições constitucionais, poderão atuar de forma conjunta e coordenada,
em forças-tarefa integradas, constituídas para o planejamento e execução de ações estratégicas de enfrentamento das organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. Parágrafo 1º. A criação das forças-tarefas será formalizada por termo de cooperação que definirá objetivos, área de atuação, prazos, chefia operacional e critérios de sigilo e intercâmbio de informações. Parágrafo 2º. A atuação integrada compreenderá o compartilhamento seguro de dados e inteligência, a realização de operações conjuntas e o apoio técnico e logístico mútuo entre os órgãos participantes. Parágrafo 3º. O planejamento e a execução das operações conjuntas observarão regime de sigilo compatível com o interesse público e com a preservação da eficácia das ações, limitado o acesso às informações às pessoas estritamente necessárias à sua execução. Parágrafo 4º. As medidas judiciais necessárias às operações conjuntas deverão ser requeridas e decididas sob sigilo, com tramitação célere e comunicação restrita aos agentes indispensáveis à execução, observadas demais formalidades legais. Parágrafo 5º. O eventual descumprimento do disposto nesse artigo não gera nulidade na obtenção dos elementos de informação e das provas. Parágrafo 6º. A força integrada poderá contar com a participação, entre outros órgãos, do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e Distrital, inclusive por meio de seus grupos de atuação especial de combate ao crime organizado ou equivalentes, com atribuições investigativas, persecutórias e de fiscalização, preservada sua independência funcional. Artigo 7º. Nos casos em que as condutas previstas nessa lei apresentem caráter transnacional ou envolvam a cooperação de organizações estrangeiras, a União poderá, por intermédio dos órgãos competentes, celebrar e executar acordos de cooperação internacional policial ou de inteligência, observados os tratados, as convenções e os princípios de reciprocidade, para fins de investigação, de persecução penal, de extradição, de recuperação de ativos e de combate à criminalidade organizada de alcance internacional. Muito importante esse artigo aqui, de cooperação. Artigo 8º. Na apuração e na instrução processual dos crimes previstos nessa lei, aplicam-se, no que couber, as disposições referentes às organizações criminosas quanto à investigação e aos meios de obtenção da prova, nos termos do capítulo 2 da Lei 12.850, de agosto de 2013, bem como nas disposições da Lei 9.613, de março de 98. Capítulo 2. Agora vamos ver das medidas assecuratórias cautelares. Artigo 9º. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público nos prazos previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º, se existirem indícios suficientes de que o agente tenha praticado o crime previsto no artigo 2º e 3º desta lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, entre outras, as seguintes medidas assecuratórias. Vejamos as medidas. Inciso 1. Sequestro, arresto, bloqueio ou indisponibilidade de bens móveis e imóveis, direitos e valores, inclusive ativos digitais ou virtuais, cotas societárias, fundos de investimento, bens de luxo e participações empresariais, mantidos no país ou no exterior, em nome do investigado, do acusado ou de interpostas pessoas. Inciso 2. Suspensão, limitação ou proibição de atividades econômicas, financeiras, empresariais ou profissionais que possam ser utilizadas para dissimulação, ocultação ou movimentação de bens ou valores ilícitos. Inciso 3. Bloqueio cautelar de acesso a sistemas financeiros, meios de pagamento, plataformas digitais, domínios e redes de comunicação eletrônica vinculados à organização criminosa ultraviolenta
ou aos seus integrantes. Inciso 4. Proibição de emissão ou uso de instrumentos de crédito, débito, transferências eletrônicas, inclusive PIX, e operações em corretoras de criptoativos sem autorização judicial expressa. Inciso 5. Comunicação imediata e obrigatória ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Superintendência de Seguros Privados e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para a adoção de medidas de bloqueio e monitoramento dentro de suas esferas de competência. Inciso 6. A suspensão temporária de fornecimento de serviços públicos e privados comprovadamente utilizados para a prática de crimes tais como energia, telecomunicações, transporte e hospedagem digital, pelo prazo necessário à interrupção da atividade ilícita. Inciso 7. Afastamento cautelar do cargo, do emprego ou da função pelo tempo que durar a investigação, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a investigação ou a instrução processual. Inciso 8. Proibição de saída do território nacional e apreensão imediata de passaporte quando houver risco de evasão. Inciso 9. Comunicação compulsória às juntas comerciais, aos cartórios de registro de imóveis e aos órgãos de trânsito para bloqueio de transferência de propriedade de bens. Inciso 10. Inidoneidade cautelar para contratar com o poder público, receber benefícios fiscais, subsídios ou incentivos creditícios até a apuração final da responsabilidade. Parágrafo 1º. As medidas previstas nesse artigo poderão ser decretadas sem prévia oitiva da parte, aplicando-se o contraditório diferido. Parágrafo 2º. As medidas previstas nesse artigo não inviabilizam a retenção, a apreensão, o perdimento e a destinação de bens, valores e ativos previstos em regramentos internos e leis específicas aplicadas no âmbito do processo administrativo nos termos do artigo 31 desta lei. Parágrafo 3º. Na decretação das medidas previstas nesse artigo, o juiz, o Ministério Público ou o delegado de polícia deverão fundamentar expressamente a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da constrição, indicando, quando possível, os potenciais efeitos sistêmicos ou o alcance esperado da medida, de modo a prevenir impactos sobre pessoas, empresas ou serviços não vinculados à organização criminosa ultraviolenta. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput desse artigo, os bens apreendidos ou submetidos a medidas assecuratórias permanecerão sob custódia do poder público, salvo quando, por decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a impossibilidade material ou a inadequação técnica da custódia pelo poder público. Parágrafo 5º. A nomeação do depositário será formalizada em tempo próprio, com ciência expressa dos encargos e das responsabilidades legais assumidas, respondendo civil e criminalmente pela guarda, conservação e apresentação dos bens, vedada a nomeação do próprio investigado, de seus parentes ou de seus sócios e empregados, que somente será admitida mediante decisão fundamentada da autoridade competente quando demonstrada a impossibilidade material ou a inadequação técnica da custódia pelo poder público. Parágrafo 6º. Decretada qualquer uma das medidas previstas nesse artigo, o investigado ou acusado poderá, no prazo de 10 dias, contado da intimação, apresentar provas ou requerer a produção delas para comprovar a origem lícita do bem, direito ou valor apreendido. Parágrafo 7º. Comprovada a origem lícita do bem, direito ou valor, o juiz determinará a sua liberação, exceto quanto a armas de fogo, hipótese em que se observará a legislação específica. Parágrafo 8º. Nos crimes previstos nessa lei, se restar clara a origem ilícita do bem, direito ou valor,
o juiz poderá decretar o seu perdimento extraordinário, independentemente de condenação penal. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo 8º, que é esse anterior, não se aplica ao lesado e ao terceiro interessado que, agindo de boa fé pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por seu representante, não tinham condições de conhecer a procedência, a utilização ou a destinação ilícita do bem. Parágrafo 10. Em qualquer caso, o delegado de polícia poderá representar ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz as medidas destinadas ao uso provisório ou, não havendo interesse na utilização, alienação antecipada do bem até a decretação do perdimento. Parágrafo 11. Para fins de perdimento de bens, considera-se instrumento do crime qualquer bem que tenha sido utilizado para a prática delitiva, ainda que não tenha sido destinado exclusivamente a esse fim. Parágrafo 12. Na hipótese de absolvição do acusado, o valor custodiado será devolvido no prazo de até 3 dias úteis, acrescido de juros na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, desde que comprovada a sua origem lícita e se não tiver sido bem declarado perdido na forma do parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 13. O juiz deverá determinar o sigilo das decisões e das ordens de bloqueio até o seu efetivo cumprimento, sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo 14. O descumprimento das medidas previstas nesse artigo por instituições financeiras, empresas de tecnologia ou agentes públicos implicará responsabilidade civil e administrativa sem prejuízo da apuração penal. Parágrafo 15. A aplicação das medidas patrimoniais previstas nesse artigo e a destinação dos bens, direitos e valores objetos de perdimento serão submetidas à supervisão conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, os quais poderão requisitar informações, instaurar auditorias e adotar mecanismos de controle para garantir a integridade, a transparência e o correto emprego dos recursos recuperados. Artigo 10. No curso da investigação, se existirem indícios concretos de que uma pessoa jurídica esteja sendo beneficiada por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, o juiz determinará, mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia, sem prejuízo da aplicação das demais medidas previstas nessa lei, o imediato afastamento dos sócios e a intervenção judicial em sua administração, como medidas assecuratórias de natureza cautelar. Parágrafo 1º. A intervenção judicial terá por finalidade interromper a atividade criminosa, preservar empregos e contratos de boa-fé e assegurar a destinação lícita dos bens e valores. Parágrafo 2º. A decretação da investigação judicial acarretará o bloqueio imediato de qualquer operação financeira, societária ou de gestão de fundos ou ativos financeiros, até a efetiva nomeação do interventor. Parágrafo 3º. O juiz nomeará interventor judicial com comprovada idoneidade, qualificação técnica e experiência em gestão ou compliance, que assumirá a administração da empresa pelo prazo de 6 meses, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, caso subsistam as razões que determinaram a medida. Essa palavra aqui de supetão me desorientou a leitura do resto aqui, tive que usar todo o meu inglês e compliance. Vamos lá. Parágrafo 4º. Durante a intervenção judicial, o interventor poderá. O que ele poderá fazer? Inciso 1. Suspender contratos e operações suspeitas, rescindir vínculos com pessoas investigadas,
realizar auditorias financeiras e contábeis, identificar, segregar e promover as medidas judiciais cabíveis para o perdimento de bens, direitos ou valores de origem ilícita, solicitar ao juízo que seja impedida ou autorizada a saída do território nacional ou a entrada ou permanência nele, conforme o caso dos dirigentes, dos representantes ou dos associados da empresa. Também poderá propor plano de saneamento ou liquidação judicial e destinar recursos líquidos à conta judicial vinculada sob fiscalização do juízo. Parágrafo 5º. Decretada a intervenção judicial, os contratos firmados com entes públicos poderão ser cautelarmente suspensos mediante decisão judicial ou administrativa fundamentada que mostre o interesse público da medida sem prejuízo da aplicação de penalidades. Parágrafo 6º. A decisão de suspensão dos contratos poderá ser estendida a pessoas jurídicas controladas por terceiros, desde que comprovada sua utilização para a prática de infrações penais descritas no caput deste artigo. Parágrafo 7º. O interventor judicial deverá prestar contas trimestrais ao juízo e ao Ministério Público sobre a situação financeira e operacional da pessoa jurídica, respondendo civil, penal e administrativamente por atos ilícitos, de má-fé, negligência ou conluio, sujeitando-se à perda da remuneração e às penalidades previstas em lei. Parágrafo 8º. Nos casos em que a pessoa jurídica detiver valor econômico lícito ou possa ser saneada, o juiz poderá autorizar, a requerimento do interventor judicial, a venda antecipada das cotas, das ações ou dos demais ativos, destinando-se o produto da alienação após a quitação dos passivos legítimos. Inciso 1. Ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais. Inciso 2. Ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal. Inciso 3. Em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as Forças de Segurança Pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os fundos de segurança pública dos respectivos estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 9º. A pessoa jurídica fica cautelarmente impedida de celebrar contratos, participar de licitações com a administração pública ou receber incentivos fiscais e créditos de instituições oficiais, enquanto durar a investigação judicial por indícios de ligação com organização criminosa ultraviolenta. Parágrafo 10. Concluída a intervenção judicial, o juiz decidirá, com base no relatório circunstanciado do interventor e em manifestação do Ministério Público, por uma das seguintes medidas. 1. Restituição da empresa aos sócios de boa-fé, caso comprovada a inexistência de dolo ou de participação na atividade criminosa. 2. Liquidação judicial da pessoa jurídica com alienação de seus bens e ativos, quando comprovada a participação dolosa ou culposa grave, caso em que o produto da alienação será destinado ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais. B. Ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal. E C. Em caso de atuação conjunta da Polícia Federal e das Forças de Segurança Pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os fundos de segurança pública dos respectivos estados ou do Distrito Federal. Inciso 3. Decretação de perdimento total dos bens, direitos e valores quando comprovado que o patrimônio da empresa é essencialmente oriundo da atividade ilícita. Parágrafo 11. As disposições dessa lei relativas à destinação de bens, direitos e valores, inclusive de natureza virtual,
não se aplicam às hipóteses que envolvam o tráfico ilícito de drogas, permanecendo tais ativos submetidos ao regime jurídico específico previsto em legislação própria, com recolhimento ao Fundo Federal responsável pela política nacional sobre drogas. Capítulo 3 das medidas definitivas. Artigo 11. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime previstos nos artigos 2º e 3º desta lei, se não tiver havido perdimento extraordinário dos bens, valores ou ativos, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público determinará as medidas patrimoniais e restritivas destinadas à desarticulação financeira definitiva da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, incluídos: 1. A conversão automática das medidas cautelares de bloqueio, sequestro ou arresto em perda definitiva de bens, direitos e valores, ainda que em nome de terceiros, quando comprovada sua origem ou destinação ilícita. 2. O confisco ampliado de bens incompatíveis com a renda declarada do condenado nos 5 anos anteriores ao fato criminoso, salvo prova cabal de origem lícita. 3. A dissolução compulsória da pessoa jurídica com baixa em todos os registros públicos e a responsabilidade solidária dos administradores e dos sócios que concorrerem direta ou indiretamente para a prática dos crimes. Inciso 4. A liquidação judicial definitiva dos bens, direitos e participações societárias sob supervisão de administrador nomeado pelo juízo com destinação dos recursos ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais. B. Ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal. E C. Em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as Forças de Segurança Pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os fundos de segurança pública dos respectivos estados ou do Distrito Federal. 5. A afetação imediata dos bens móveis e imóveis apreendidos ao uso de órgãos de segurança pública, de persecução penal, de execução penal e de combate à lavagem de dinheiro até sua alienação definitiva. 6. A proibição definitiva de contratar com o poder público, participar de licitações ou receber benefícios fiscais ou creditícios e integrar órgãos de administração ou controle de empresas públicas ou de sociedades de economia mista, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo mínimo de 12 a 15 anos, contado do trânsito em julgado. Inciso 7. O cancelamento de autorizações, de registros ou de licenças emitidos por órgãos públicos ou entidades reguladoras. Inciso 8. A responsabilidade solidária e sucessória dos sócios, dos administradores, dos herdeiros e de interpostas pessoas que tenham se beneficiado direto ou indiretamente dos bens e valores de origem ilícita até o limite do proveito obtido. A comunicação automática e obrigatória ao COAF, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e às juntas comerciais para bloqueio de novos registros empresariais, alterações societárias e movimentações patrimoniais em nome do condenado. Inciso 10. A comunicação automática e obrigatória aos cartórios de imóveis para registro da propriedade em favor do ente federativo beneficiado. Inciso 11. A publicação resumida das sentenças condenatórias e das decisões de perdimento em Cadastro Público Eletrônico Nacional de acesso livre para fins de prevenção e controle social mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 1º. Os bens e valores perdidos poderão ser utilizados
provisoriamente pelos órgãos de segurança pública para reaparelhamento policial, capacitação e operações especiais, mediante autorização do juiz da execução. Parágrafo 2º. Compete à União, caso a investigação seja da Polícia Federal, ao governo do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver sendo investigado o delito, diretamente ou por meio de seus órgãos e entidades, alienação de bens, direitos e valores declarados perdidos ou a doação, destruição ou inutilização dos bens de baixo valor econômico, considerados os custos de armazenamento e de destinação. Parágrafo 3º. As medidas previstas nesse artigo têm natureza de execução penal patrimonial e não dependem de nova ação civil, aplicando-se subsidiariamente o procedimento de liquidação judicial previsto na Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Capítulo 4 da Ação Civil de Perdimento de Bens. Artigo 12. Para os crimes previstos nessa lei, fica instituída a ação civil autônoma de perdimento de bens, que tem por objeto a extinção dos direitos de posse e propriedade e de todos os demais direitos reais ou pessoais sobre bens de qualquer natureza ou valores, que sejam produto ou proveito, direto ou indireto, de atividade ilícita ou com a qual estejam relacionados, bem como sua transferência em favor da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, sem direito à indenização. Parágrafo 1º. A perda civil de bens abrangerá a propriedade ou a posse de coisas corpóreas e incorpóreas e outros direitos reais ou pessoais e seus frutos. Parágrafo 2º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito da atividade ilícita quando eles não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 3º. A ação civil de perdimento de bens é imprescritível. Muito importante esse parágrafo aqui. Artigo 13. A perda civil de bens será declarada na forma do artigo 12 desta lei, nas hipóteses em que o bem, direito, valor, patrimônio ou seu incremento, inciso 1, proceda direta ou indiretamente dos crimes previstos nessa lei. 2. Seja utilizado como meio ou instrumento para a realização dos crimes previstos nessa lei. Inciso 3. Esteja relacionado ou destinado à prática dos crimes previstos nessa lei. Inciso 4. Seja utilizado para ocultar, encobrir ou dificultar a identificação ou a localização de bens oriundos dos crimes previstos nessa lei. E inciso 5. Proceda de alienação de permuta ou de outra espécie de negócio jurídico com bens abrangidos por quaisquer das hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 deste caput. Parágrafo 1º. A transmissão de bens a terceiros não obstará a declaração da perda civil de bens nos termos desta lei. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica ao lesado e ao terceiro interessado que, agindo de boa fé pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por seu representante, não tinham condições de conhecer a procedência, utilização ou destinação ilícita do bem. Artigo 14. Caberá a perda civil de bens, direitos ou valores situados no Brasil, ainda que a atividade ilícita tenha sido praticada no exterior. Parágrafo 1º. Na falta de previsão em tratado, os bens, direitos ou valores objetos da perda civil por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos em partes iguais entre o Brasil e o Estado requerente. Parágrafo 2º. Antes da repartição, serão deduzidas as despesas efetuadas com a guarda e a manutenção dos bens, assim como aquelas decorrentes dos custos necessários à alienação ou à devolução. Artigo 15.
O Ministério Público e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica legitimada, da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios poderão instaurar procedimento preparatório para o ajuizamento de ação declaratória de perda civil da propriedade ou da posse. Parágrafo único. O Ministério Público poderá requisitar e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público ou privado, da administração pública direta ou indireta, legitimado poderá solicitar de qualquer órgão ou entidade pública e banco de dados de natureza pública certidões, informações, exames, perícias ou informações de particular que julgarem necessários para a instrução dos procedimentos de que trata o caput desse artigo, no prazo que assinalar, em conformidade com a urgência e a complexidade da apuração. Artigo 16. O órgão ou entidade pública que verificar indícios de que bens, direitos ou valores se encontrem nas hipóteses de perda civil previstas nessa lei, deverá comunicar o fato ao Ministério Público e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público a que estiver vinculado. Parágrafo único. Verificada a existência de interesse de outra pessoa jurídica de direito público, as informações recebidas na forma do caput desse artigo deverão ser compartilhadas com o respectivo Ministério Público e com o órgão de representação judicial. Artigo 17. A declaração de perda civil independe da aferição de responsabilidade civil ou criminal, bem como do desfecho das respectivas ações civis ou penais, ressalvada a sentença penal absolutória que taxativamente reconheça a inexistência do fato. Parágrafo único. Se o pedido de perdimento de bens for julgado em definitivo improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá propor outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Artigo 18. A ação será proposta, inciso 1, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios e pelas respectivas entidades da administração pública indireta, inciso 2, pelo Ministério Público Federal nos casos de competência civil da Justiça Federal, inciso 3, pelo Ministério Público dos Estados ou do Distrito Federal e territórios nos demais casos. Parágrafo 1º. Nos casos em que não for autor, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. Quando intervier como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá aditar a petição inicial e, em caso de desistência ou abandono da ação por ente legitimado, assumirá a titularidade ativa. Artigo 19. Figurará no polo passivo da ação o titular ou possuidor dos bens, direitos ou valores. Parágrafo único. O preposto, gerente ou administrador de empresa jurídica estrangeira presume-se autorizado a receber citação inicial. Artigo 20. Se não for possível determinar o proprietário ou possuidor, figurarão no polo passivo da ação réus incertos que serão citados por edital, do qual constará a descrição dos bens. Parágrafo 1º. Quando qualquer pessoa física ou jurídica se apresentar como titular dos bens, ela poderá ingressar no polo passivo da relação processual, recebendo o processo na fase e no estado em que se encontra. Parágrafo 2º. Aos réus incertos será nomeado curador especial, mesmo na hipótese do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 21. A ação poderá ser proposta no fórum do local do fato ou do dano e, se não forem conhecidos, no fórum da situação dos bens ou do domicílio do réu. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a competência do juízo para todas as ações de perda civil de bens posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Artigo 22.
A ação de que trata esta lei comportará, a qualquer tempo, a concessão de quaisquer medidas de urgência que se mostrem necessárias para garantir a eficácia do provimento final, mesmo que ainda não tenha sido identificado o titular dos bens. Parágrafo 1º. As medidas de urgência concedidas em caráter preparatório perderão a sua eficácia se a ação de conhecimento não for proposta no prazo de 365 dias, contado da sua efetivação, prorrogável por igual período, desde que reconhecida a necessidade em decisão fundamentada pelo juiz da causa. No caso de medidas de urgência. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da manutenção da eficácia das medidas de urgência enquanto presentes os seus pressupostos, eventuais pedidos de liberação serão examinados caso a caso, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. Parágrafo 3º. Realizada a constrição do bem, o juiz imediatamente deliberará a respeito da alienação antecipada ou sobre a nomeação de administrador. Parágrafo 4º. Uma vez efetivada a constrição do bem, o processo judicial terá prioridade de tramitação. Artigo 23. O juiz, quando necessário, após ouvir o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas de urgência mediante termo de compromisso. Artigo 24. A pessoa responsável pela administração dos bens, inciso 1, fará jus à remuneração de até 10% do valor dos bens envolvidos no objeto da ação fixada pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com os frutos dos bens objeto da administração. 2. A pessoa responsável pela administração dos bens prestará contas da gestão dos bens periodicamente em prazo a ser fixado pelo juiz quando for destituída da administração, quando encerrado o processo de conhecimento e sempre que o juiz assim o determinar. Inciso 3. Realizará todos os atos inerentes à manutenção dos bens, inclusive a contratação de seguro quando necessária, vedada a prática de qualquer ato de alienação de domínio. Inciso 4. A pessoa responsável pela administração dos bens poderá ceder onerosamente a utilização dos bens para terceiros, exigindo-se contratação de seguro por parte do cessionário, se assim determinar o juiz em razão da natureza do bem ou das circunstâncias relativas ao seu uso. Artigo 25. Julgado procedente o pedido, o juiz determinará as medidas necessárias à transferência definitiva dos bens, direitos ou valores. Parágrafo único. Se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá propor nova ação com idêntico fundamento, desde que instruída com nova prova. Artigo 26. Na ação civil de perdimento de bens, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do autor, salvo a hipótese de comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Parágrafo 1º. Se necessária a perícia, ela será realizada preferencialmente por peritos integrantes dos quadros da administração pública, direta e indireta. Parágrafo 2º. Nos casos de realização de perícia, a requerimento do autor ou de ofício, se for imprescindível a nomeação de perito não integrante da administração pública, as despesas para sua efetivação serão adiantadas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município interessado na ação prevista nessa lei, conforme o caso. Parágrafo 3º. As despesas com a perícia e os honorários do perito não integrante da administração pública serão pagos ao final pelo réu, caso vencido, ou pela União, Estado, Distrito
Distrito Federal ou pelo município, conforme o caso. Artigo 27. Em caso de procedência definitiva do pedido, os recursos auferidos com a declaração de perda civil de bens e as multas previstas nessa lei serão incorporados ao domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, conforme o caso. Parágrafo único. Na hipótese de improcedência do pedido, os valores a que se refere o caput desse artigo, corrigidos monetariamente, serão restituídos ao titular. Artigo 28. O terceiro que, não sendo réu na ação penal correlata, espontaneamente prestar informações ou fornecer provas efetivamente relevantes para o esclarecimento das questões de fato relativas ao mérito da ação de que trata essa lei e colaborar, ainda de modo eficaz, para a localização dos bens, fará jus à retribuição de até 5% do produto obtido com a liquidação dos bens. Parágrafo único. A retribuição pecuniária ao terceiro colaborador será de modo fundamentado fixada na sentença. Capítulo 5 do Banco Nacional e dos bancos estaduais de dados de organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas. Artigo 29. Fica instituído, para os fins dessa lei, o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas, a ser regulamentado por ato do Poder Executivo Federal no prazo de até 180 dias contado da publicação desta lei. Parágrafo 1º. O Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas tem por finalidade identificar, registrar e manter base de dados unificada sobre pessoas físicas e jurídicas integrantes, colaboradoras ou financiadoras de organizações criminosas, grupos paramilitares ou milícias privadas, bem como suas ramificações estruturais, operacionais e financeiras. Parágrafo 2º. É obrigatória a criação, no mesmo prazo definido no caput desse artigo, pelos estados e pelo Distrito Federal, de bancos estaduais de dados de organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas, que deverão 1. Funcionar de forma interoperável com o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas e com os demais bancos estaduais, de forma a permitir o intercâmbio direto de informações. E deverão alimentar e atualizar em tempo real as informações locais relativas às pessoas, aos grupos e às entidades vinculadas a organizações criminosas ultraviolentas sob sua jurisdição. Parágrafo 3º. A interoperabilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo será implementada preferencialmente por meio dos sistemas de inteligência das forças de segurança pública, observadas as diretrizes e os protocolos do Sistema Brasileiro de Inteligência e do Sistema Único de Segurança Pública, ou de outro modelo técnico de rede segura definido em regulamento. Parágrafo 4º. A inclusão ou a remoção de cadastro observará critérios objetivos fixados de forma colegiada entre a União e o ente federativo interessado, que levará em consideração, entre outros aspectos, a atualidade e a relevância de antecedentes policiais e criminais, de autodeclaração, de coautoria delitiva, de convívio prisional e de vínculos políticos e financeiros. Parágrafo 5º. A criação e a integração do Banco Estadual de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas constitui condição necessária para a celebração de convênios, acordos de cooperação e recebimento de repasses voluntários da União no âmbito do SUSP, devendo a comprovação dessa integração ser requisito de prioridade na destinação de recursos federais direcionados à segurança pública. Parágrafo 6º. A inclusão do nome no cadastro de pessoas físicas
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou de outro identificador oficial de pessoa física ou jurídica no Banco Nacional de Dados de organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas, ou em qualquer banco estadual, devidamente formalizada nos termos do regulamento, presumirá o vínculo da pessoa à respectiva organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada para todos os fins administrativos, operacionais, de cooperação institucional, inclusive compartilhamento de dados, restrições cadastrais e medidas preventivas de segurança pública. Título 3 das disposições finais, temos aqui o artigo 30, que dispõe que a prisão cautelar ou cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de qualquer membro da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, em razão do cometimento de quaisquer dos crimes previstos nessa lei, não será considerada como fato para concessão de auxílio reclusão, previsto no artigo 80 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 31. As disposições previstas nessa lei não afastam a aplicação das medidas de retenção, de apreensão, de perdimento e de destinação de bens pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, pelo Banco Central do Brasil ou quaisquer órgãos que possuam regulamentos internos ou constantes de leis específicas aplicadas no âmbito do processo administrativo. Artigo 32. Aplicam-se aos crimes previstos nessa lei no que couber os instrumentos de investigação e de meios de obtenção de provas previstas no capítulo 2 da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. E a partir do artigo 33, essa lei dispõe aqui sobre o Código Penal e outras leis que tiveram alterações no seu texto. E que nós veremos isso na leitura dessas leis em específico. Tá bom? Por isso nós não vamos ver agora. Aqui é tudo alteração do Código Penal, aqui nós temos alteração na Lei do Crimes Hediondos, que nós já fizemos a leitura. Na Lei de Execução Penal, o artigo foi incluído ali o artigo 41A e o artigo 41B com os seus parágrafos. Também foi alterada o artigo ali 112, que fala da progressão de pena, aqui os seus incisos, e outras alterações de outras leis ali, de drogas, e assim por diante, tá? Nós vamos ver quando lermos cada uma dessas leis e códigos. Bom, pessoal, terminamos aqui a leitura da nova lei antifacção. Muito obrigada pela companhia de vocês. Continuem estudando, se dedicando todos os dias. Acompanhem o canal, compartilhem com quem estuda para concursos públicos também. Essa é uma lei nova que certamente virá nos concursos das carreiras policiais. E fique de olho que ela alterou vários decretos-leis. Fique de olho que nós vamos fazer a leitura de todos aqui no canal. E bora estudar!